Meus queridos, vamos começar aqui uma aula sobre o Brasil independente, né? O oitavo dia, aqui um capítulo 9, né? Revolução Pernambucana é o subtítulo aqui do nosso início de aula. Gente, eu queria assim fazer uma leitura disso aqui, né, com vocês. Se não quiser ler, só faz ouvir-me. A Revolução Pernambucana foi um movimento social de caráter emancipacionista. O que é de caráter emancipacionista? Uma revolução é uma tentativa de mudança. Essa tentativa de mudança, de fazer com que o Brasil se tornasse um Brasil independente, veio a partir de Pernambuco, certo? O povo pernambucano sempre foram assim de fazer revolução, essa tentativa de construir um novo Brasil. Essa tentativa, gente, ela veio acontecer por conta também da vinda da família real para o Brasil. A família real vinda para o Brasil em 1808 deu ao Brasil essa possibilidade. Já tinha tido outros movimentos antes da vinda da família real. Teve a rebelião de Felipe Santos, teve a rebelião também de Tiradentes, né? E isso tudo bem antes da vinda da família real para cá. Então, a vinda da família real veio facilitar essa questão. Então, emancipacionista significa se independentizar. Ocorrido em Pernambuco em 1817. É considerado um dos mais importantes movimentos de caráter revolucionário do período colonial brasileiro. Tentativa de fazer o Brasil se tornar um país independente. Essa independentização, gente, só vai acontecer mesmo realmente em 1822, né? As principais causas da Revolução Pernambucana, Pai Sur, a insatisfação popular com a chegada do funcionamento da corte portuguesa no Brasil desde 1808. O questionamento maior era com relação à grande quantidade de portugueses com cargos públicos. Gente, essa coisa no Brasil sempre existiu. Às vezes a gente fala que o fulano de tal botou a irmã para se trabalhar na prefeitura, trabalhar no governo. A fulana botou o pai para ser isso, aquilo outro. Porque ela se aproveitou do seu cargo público para poder beneficiar a sua família. Isso é normal no Brasil, né? Então tá aqui, ó, a raiz de onde veio. Desde 1808, que Dom João VI, quando chegou com a família, já empregou o babão dele tudinho, né? 1808, a família real veio com aproximadamente 15 mil babão para auxiliar na ladruagem de Dom João VI aqui nesse Brasil, né? Então, nós temos aqui outra insatisfação do povo foi com a questão dos impostos criados por Dom João VI. Arrancar dinheiro do povo, fazer com que o povo financiasse todo aquele gasto, ele repousse todo aquele gasto que ele teve, o prejuízo que ele teve com a vinda da família real para cá e deixar tudo lá em Portugal. Todos os pertences dele trouxeram sua roupa do corpo e algumas coisas dele, livros, joias, né, alguma coisa. E algum dinheiro que estava lá no banco também eles trouxeram, mas não tudo. Não deu para trazer tudo, então o prejuízo foi muito grande. E para poder bancar essa corte, 15 mil pessoas, viu, gente? Não é 15 mil pessoas, não é 15 babão, não, é 15 mil. 15 mil pessoas. Chegar numa cidade que tem o Rio de Janeiro, eu não sei quantos habitantes tinha o Rio de Janeiro nessa época, exato. Talvez fosse que nem Pacajus, que nem Horizonte, entre 60 mil, 150 mil habitantes por aí. Mas um impacto muito grande chegar a 15 mil pessoas. De uma vez. Outra coisa, a significativa crise econômica que abatia a região. Essa região aqui, gente, sempre foi atingida com a questão da seca, a questão do desprezo dos governantes. Você vê que até hoje nós temos no Nordeste uma grande maioria das pessoas que vivem de Bolsa Família. Pode prestar atenção, se você for pegar as 5 regiões do Brasil e você analisar no papel a, a, a quantidade de pessoas que existem em cada região, a quantidade de pobres que tem em cada região, quantidade de necessitados que tem em cada região. É claro que aqui tem mais gente pobre do que no sul, do que no sudeste, do que no centro-oeste. Norte e nordeste são as regiões do Brasil que tem mais gente pobre. Então, automaticamente, são as pessoas que precisam mais do Bolsa Família. Não é assim? A lógica não é essa?
Mas quando você vai lá nos papéis de Brasília, você vai perceber que tem uma quantidade muito pouca de gente recebendo Bolsa Família quando você compara com a quantidade de pessoas que realmente precisa. A gente não sabe, eu não sei, particularmente eu não sei dizer desde quando esse problema vem acontecendo, mas que atualmente esse problema existe, né? Não estou dizendo que foi o governo atual, que foi o governo passado, mas que esse problema é um problema secular nosso, não é um problema secular porque é um problema muito antigo, né? Existe há muito tempo. Então, não é da agora que o nosso Nordeste que ele que ele é desprezado pelos governantes. Outro problema é a fome e a miséria. Essa região sempre teve seca. Quem já ouviu aquela música Asa Branca de Luiz Gonzaga? Aquela música ela retrata muito bem essa questão, né? Inclusive, Luiz Gonzaga ele era pernambucano, da cidade de Exu, né? Nascido no dia 13 de dezembro de 1912. Nascia o cabra da peste Luiz Gonzaga. E a partir daí começou a surgir várias músicas feitas por ele e por outras pessoas importantes, principalmente Patativa do Assaré, que escreveu muita coisa para Luiz Gonzaga, descrevendo o nosso Nordeste, descrevendo Pernambuco, descrevendo Ceará, Piauí, Maranhão, Rio Grande do Norte, Bahia. Vários outros cantores, vários outros autores escreveram muito e escrevem ainda sobre esse nosso Nordeste maravilhoso, né? Que apesar dos problemas a gente ama demais. A independência ou morte? Brasil rompe os laços com Portugal. Olha, um importante capítulo da história do Brasil foi escrito à margem do Rio Ipiranga. Gente, aqui, tá bem bonitinho aqui, mas pelo amor de Deus, não entenda que isso aí foi realmente à margem do Rio Ipiranga, não. Gente, assim, no meu entender, como historiador, eu já tive uma leitura, né, mais avançada sobre esse tema, e isso aí nunca existiu, gente. Esse negócio de Dom Pedro dar o grito de independência no dia 7 de setembro, para começar aquele quadro, As Margens do Rio Ipiranga, ele foi pintado na época da proclamação da República. 1888, 1889, esse quadro foi pintado. Ou seja, mais de 60 anos depois foi que esse quadro foi ser pintado. E hoje a gente olha para aquele quadro, você vê aqueles cavalos ali correndo, tem até a pintura assim da poeira, né? Os caras com a espada na mão, Dom Pedro levanta uma espada montado num cavalo bonito, né? Branco o cavalo dele. E aquele cara descendo com aquela carrocinha, né? Com aqueles bois puxando aquela carrocinha. Eu acho que vocês já até viram essa fotografia, essa foto, esse desenho, né? Que não é uma foto, é um desenho, né? Uma pintura, né? Uma pintura feita em 1889, por aí, não lembro qual a data desse desenho, mas que foi uma coisa montada muito tempo depois. Então a gente não pode dizer que houve esse processo de independização. É claro que quando Dom Pedro assume o Império Brasileiro, ele como primeiro imperador brasileiro, vai ter toda uma discussão depois que ele assume. Porque uns vão aceitar e outros não. É claro que Dom Pedro, ele como imperador, ele vai beneficiar aquela corte que veio com ele quando ele era meninote, talvez de 10 anos de idade, quando ele chegou aqui no Brasil. Que agora, 12 anos depois, 13 anos depois, ele está uma mão aí de 22 anos, 24 anos por aí, né? Que foi a época que o pai dele foi embora para Portugal, depois o pai dele morre e deixou ele aqui, já no ponto de bala para independentizar o Brasil. Inclusive a Leopoldina, né, que é uma mulher casada com ele, é uma das mulheres dele, talvez a oficial, né, porque ele teve caso com várias outras mulheres, inclusive a Marquesa de Santos, né, a Marquesa de Santos teve um caso muito grande com ele. Ela era chamada Marquesa de Santos, mas essa praga morava era no Rio de Janeiro, porque o pessoal dizia que lá do palácio onde ele morava, o Dom Pedro I ficava no quarto onde ele ficava, no palácio onde ele ficava, nessa casa que foi construída para eles, que era um palácio no Rio de Janeiro, dava para ver a casa dela, assim, uma distância talvez de 500 metros, de 400 metros da casa dela. Ela era Marquesa de Santos porque provavelmente ela tinha algum imóvel, alguma propriedade por lá e ela talvez fosse de lá. Mas esse caso com ela, né, vai perdurar até o fim da vida dele, 1833, quando ele morre, se eu não me engano, 1833, a morte dele, né? Então, gente,
Dom Pedro I ele vai ser orientado tanto por José Bonifácio, que vai ser um homem muito importante nesse processo de independentização do Brasil. José Bonifácio, ele, ele, ele é o tutor de Dom Pedro, porque quando o pai de Dom Pedro traz a família dele para cá, vem e tal. Esse povo rico, assim, ele sempre tinha alguém para ficar ensinando aquele menino a ler, a tocar piano, aprender a falar o francês, que era uma língua muito falada na época, só as pessoas chiques, né, importantes que aprendiam a falar esse idioma. E também ensinar os costumes, né, as etiquetas da época, né, sentar numa cadeira, levantar, receber uma pessoa importante, se comportar como um imperador, né, como um filho de um príncipe, um filho de um rei. Então, eles tinham sempre essa pessoa. E essa pessoa era José Bonifácio. Foi vamos dizer assim, um pai para Dom Pedro I. Ele ensinou desde as primeiras letras até ele ser um político, né? Então, Leopoldina também vai ser uma mulher que vai ficar martelando ali as noites, poucas noites que ela dormiu com ele, ela vai ficar ali martelando no ouvido dele, meu filho, pega essa coroa. O pessoal fala também, tem alguns textos aí que eu já li, que, se eu não me engano, era Boris Fausto, né? História do Brasil, o nome do livro, Boris Fausto. E ele fala que no dia que Dom João VI vai embora para Portugal, que ele deixa Dom Pedro I aqui, ele diz assim, né? Segura na mão dele e diz assim, meu filho, pegue essa coroa antes que algum forasteiro venha e coloque ela na cabeça. Uma expressão mais ou menos assim. Então o pai dele já deixa recomendado, meu filho, eu vou embora e que você pegue essa coroa aí. O Brasil se torna independente, gente, 1822, 7 de setembro. Então, na minha concepção, resumindo, essa história de 7 de setembro, proclamação de independência, isso é uma coisa muito forjada, porque não existe, gente, um homem que era rei do Brasil, Dom João VI, aí ele corta as relações do Brasil, o Portugal corta as relações com o Brasil, porque o Brasil se torna independente, aí Dom João VI vai ser rei de Portugal e deixa o filho dele aqui para ser imperador no Brasil. Como é que o colonizador deixa um filho herdeiro para ser o proclamador da independência? Não existe isso. Então, é uma coisa assim muito contramão, essa questão da independentização do Brasil. Esse nosso Brasil, gente, é um país que acontece de tudo, né? A gente tem aqui um termozinho muito interessante, que é o dia do fico. Entre os fatos mais imediatos que resultaram no grito do Ipiranga está o dia do fico, que foi no dia 9 de janeiro de 1822. Gente, esse dia do fico aqui é uma coisa muito interessante. Foi um impasse, né, que eles ficaram, né, Dom Pedro I, ele ficou para voltar para Portugal, para poder assumir o trono lá, ou então ficar aqui no Brasil. Ele ficou meio lá, meio cá. Se ele fosse para Portugal, ele não ia ter todos os poderes que o pai dele tinha antes. A avó dele, né, Dona Maria, Dom José, que era o rei na época, na época que o pai dele era príncipe, o rei era Dom José, que era casado com a Dona Maria. Então, lá eles tinham poder absoluto, né? Poder de tudo, fazia, desfazia, todo mundo tinha que obedecer o que eles diziam. Mas, agora, 1822, são outros tempos. Portugal foi abandonado pelo seu próprio rei. O rei deixou Portugal lá nas mãos de Napoleão Bonaparte. E o rei veio para cá, deixou o restante da população lá, deixou a Câmara lá, deixou tudo por lá. Então, de repente, o rei volta, querendo ter tudo nas mãos de novo como rei. Não, peraí. O parlamento vai botar um freio aí, ó. Você vai ficar aqui, mas você não vai mandar mais em tudo que jeito que era, não. Aí eles chamam Dom Pedro, ó, bichinho, você vai vir aqui assumir o trono ou não vai? E aí o Dom Pedro vai, não vai, de repente, vai entrar lá dentro da camarim dele, aí manda o recado, pelo um dos porta-vozes. Diz lá ao povo que eu vou ficar. Se é para o bem da nação e a felicidade de todos, parece que foi mais ou menos assim uma frase que ele citou por lá, né? Diga ao povo que fico, né? Aí o dia do fico ficou conhecido como dia do fico, esse dia que ele disse que ia ficar no Brasil. Ele não ia para Portugal, assumiu o trono lá. Aí
Foi no dia 9 de janeiro, ficou conhecido como Dia do Fico. Então, gente, nós temos aqui uma atividade, já são 15 minutos aqui e 8 segundos de aula explicativa, né? Nós temos aqui uma, duas, três, quatro, cinco questõezinhas só ouro. Vocês vão resolver a bichinha e vão tirar foto para mim e vão mandar fotografia no WhatsApp. Certo, gente? Qualquer dúvida você tira aí, você pergunta. Tô aqui, viu? Pois valeu, gente.